Oi, gente! Nesse vídeo vamos falar sobre o processo de despertar. Processo que é parecido com o de expandir a consciência. Cada vez que a gente expande mais a consciência, a gente está se compreendendo melhor. Essa compreensão também é sinônimo de conscientizar, tomando mais consciência de si e do universo. Então é como se a gente tivesse despertando a cada momento que a gente consegue compreender melhor o mundo, compreender melhor a nós mesmos, certo? Então a gente estivesse acordando para novas realidades. Basicamente, quando eu falo em despertar, eu falo de a gente redescobrir-se. O que é esse redescobrir-se? É relembrar que somos eternos e infinitos. É experimentar a sensação de ser o todo, de ser tudo, e de lembrar que tudo já é, já está. Mas o que significa isso? Eu vou explicar então a partir de agora como é que é esse processo criativo de ampliar os pontos de vista, de ver mais abrangente, de se conscientizar. É um processo que leva à compreensão do nosso ser eterno e infinito. Basicamente, a gente tem na Terra, enquanto humanos, muitas crenças e convicções, certo? A gente se apega a ideias e a identificações. A gente se identifica com uma ideia, um pensamento, um sentimento. Né? E quando a gente se transforma, quando a gente supera essa crença, essa convicção, essa ideia, esse sentimento que estava guiando ali a nossa vida, o nosso mental, a gente começa então a se desapegar, a se desidentificar e começa a superar, a emancipar esse pensamento, essa ideia, esse condicionamento, essa crença que fazia com que a gente pensasse que o mundo era de tal modo e agia de acordo com aquilo que a gente se identificava. Né? Então, o processo de desapego é um processo de superação, de transformação de uma ideia para uma ideia mais abrangente, quando a tua consciência amplia, certo? Como é que a gente pode conseguir acessar cada vez mais uma realidade ampla, ter um ponto de vista que seja diferente a cada vez e que possa enriquecer a nossa vida, o nosso ser, a nossa realidade? É o questionar. O questionar é um dos primeiros processos que nos leva à abertura do campo do possível. Se eu questiono algo que eu estou apegado, eu sou um humano? E se eu questionar, e se eu estou humano? E se eu não sou humano? Eu estou de passagem por uma realidade num corpo físico que eu chamo de humano. Eu começo a questionar e eu abro a possibilidade de entender as minhas escolhas. Por exemplo, a minha escolha de estar humano. Então, esse campo do possível é compreender as escolhas que a gente fez e abrir, então, a possibilidade de avançar, de superar, de transformar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente se identificou. Então, começa um processo de conhecimento, certo? Se eu adquiro conhecimento tal, de repente eu sinto que eu estou humano, que eu não sou humano. Mas se eu não mudar a minha realidade cotidiana, o que eu faço, as coisas que eu realizo, os eventos, as atitudes, as falas, se eu não mudar, significa que eu acessei, vamos dizer assim, como se fosse o subconsciente, mas eu não estou trazendo ao consciente, entende? Então, é um conhecimento que fique preparado para se tornar uma experiência. E quando eu dou o passo seguinte para experimentar aquilo que eu estudei, aquilo que eu sinto, aquilo que está na minha intuição, quando eu experimento,
eu trago do subconsciente ou do inconsciente ao consciente. Eu abri o campo do possível, eu acessei um questionamento, não sou humano, estou humano. Eu conheci outras pessoas que pensam assim, eu fui estudar e eu comecei a experimentar a minha maneira, né? Sempre o objetivo é expandir a consciência. Então, eu fui fazer experiências comigo, dormindo, antes de dormir, questionando. Se eu não sou humano, por que eu escolhi estar humano, né? Se eu não sou humano, eu já fui um outro ser, em outra realidade, ou eu estou em outra realidade, e eu fui experimentando a minha consciência em viagem astral, em meditação, fui colocando essas questões para mim mesmo, né? Me perguntando, experimentando também situações e rituais e encontros e silêncio e música e tudo que pudesse fazer com que eu estivesse em ação, não em reação ou não simplesmente seguindo uma regra, um dogma, um ritual já estabelecido, mas pesquisando e experimentando, passando por coisas já estabelecidas, mas experimentando de acordo com a minha intuição. Então eu começo a me tornar atuante. Além de questionar, além de estudar e conhecer, eu começo a experimentar e a experimentação traz o saber, né? Então eu adquiro a sabedoria porque eu experimentei e daí agora eu não questiono mais, eu entendo que eu estou humano, que eu não sou humano, que eu estou de passagem por esta experiência. Aí minha atitude diante da vida muda muito. No meu caso, eu comecei a entender que morte era o contrário de nascimento e não de vida, e que é uma passagem, né? E que tudo tem vida, tem consciência. Lembrando que o que aconteceu comigo foi um desapego, uma desidentificação, uma emancipação da crença que eu era humano e que o humano morria e acabava. Né? Então, esse é o processo de conscientização do despertar. Então, como é que eu acesso esse questionar, conhecer, experimentar? Através do pensamento, do sentimento e do saber, ou seja, da intuição. Eu me permito pensar, questionar, eu me permito sentir também, que é uma espécie de uma sabedoria, que é a minha experimentação intuitiva. Eu sigo a minha intuição, eu começo a ouvir todos os detalhes, tudo aquilo que a gente chama de sincronia ou sincronicidade. Os pequenos detalhes que não são pequenos. Eu começo a encontrar então um caminho para expandir melhor a minha consciência. Geralmente, quando a gente tem crenças e a gente está apegado a uma ideia, no começo a gente se identifica e depois de se identificar com essa ideia, a gente defende ela. E ao defender essa ideia, através de atitudes e ações no dia a dia, a gente vai encontrar outras ideias, outras pessoas, outros pensamentos que são diferentes do nosso. Então a gente vai ter um hábito no plano terrestre, enquanto humano, de lutar, combater ou resistir. Né? Então a gente vou lutar contra essa ideia de que eu só estou humano, eu não estou humano. Eu vou combater essa ideia de que eu posso ser um ser diferente. Eu vou resistir, não vou dizer, não, isso não é realidade, isso é loucura, é bobagem, eu estou aqui, tenho um corpo físico, eu sei bem disso, estou consciente disso. Então, utilizando o mesmo processo, abrir o campo do possível de questionar, lembre-se, você vai questionar por que eu estou resistindo agora? Por que eu estou combatendo essa ideia? Então eu vou estudar outras pessoas que já passaram por esse processo, eu vou adquirir um conhecimento mais teórico, experimental de outras pessoas, e eu vou me jogar dentro de mim mesmo e vou experimentar trazer ao consciente todas essas crenças e essas convicções que eu tinha que
existia só uma possibilidade, né? Eu sou humano, eu sou corpo físico e existe a morte. Então eu vou passar a ser atuante. Então nessa atuação eu vou começar a compreender melhor aquela minha crença, a minha convicção. Eu começo a dançar com os meus pensamentos, com meus sentimentos, com a minha intuição. Então ao compreender nessa dança, nesse jogo, eu começo a integrar uma possibilidade diferente. Né? Eu começo a sentir, eu começo a emanar uma maneira diferente de pensar, de sentir e de agir, porque se tornou uma sabedoria. Então, vou agir diferentemente, experimentando essa fase em que agora eu estou humano, então eu posso me aliviar de muitas preocupações que eu tinha antes, né? E me abrir a novas experiências, novas formas de ver, sentir e mergulhar no mundo, tanto da matéria quanto da energia, que é um só, né? Um mundo de outras realidades, além desta realidade a qual eu estava apegado. Então, a gente começa a descobrir que ao lutar, combater e resistir, e a gente passando a dançar com as nossas ideias, com as nossas crenças, a compreendê-las e começar a integrar uma nova possibilidade mais ampla, um outro ponto de vista, a gente vai se encontrar com a realidade do mundo, dizendo isto está certo ou isto está errado. Isto é bom ou isto é mal? Que é a realidade da dualidade, certo? A dualidade, ela tem características que podem ser de confronto, de opostos. Ela pode ter a característica de polaridade, positivo e negativo. Existem duas polaridades que não estão em extremos, mas estão de modos diferentes, atuando de modos diferentes, mas não em combate, né? Ali a energia passa em dois polos, ou positivo ou negativo, ou um átomo, ou um elétron, diferente de um próton, certo? Então, a dualidade leva também à compreensão da polaridade, que leva também à compreensão da complementaridade, certo? Quando é complementar, já é uma dualidade muito mais suave, vamos dizer assim, né? Então, dualidade, polaridade, complementaridade. Ambos são iguais. Ambos existe uma separação de duas coisas que são diferentes. Ou elas se combatem, ou elas existem lado a lado, ou elas se complementam. A gente encontra também a lógica a partir do campo das possibilidades do nosso despertar, a gente vai encontrar a hierarquia. Hierarquia é um processo de separar as coisas verticalmente como superior e inferior. Então, existe a hierarquia de existência, é uma das características da hierarquia, que é um ser existe e pelo fato de existir, ele pode se colocar em relação a mim como inferior, porque exemplo, eu penso, ele não pensa, ou eu tenho consciência de mim e da Terra, por exemplo, e ele mal tem consciência de si mesmo, né? Ele segue instintos. Então eu hierarquizo por existência. Existem seres superiores e existem seres inferiores. Tem a hierarquia de função. Tal ser tem uma função que eu julgo mais complexa ou mais ampla do que a minha, e eu sigo a minha função de acordo com as minhas habilidades ou com a minha consciência atual. Então, a hierarquia de funções diferentes no universo. Elas não precisam ser tão verticais, mas existe uma hierarquia. E essa hierarquia se dá por diferença, só que essa diferença geralmente há um julgamento. Uma função tal serve para tal coisa, outra serve para tal. Eu não estou apto a realizar essa função ou não posso realizar duas ao mesmo tempo, então eu vou realizar essa e outro ser vai realizar outra. E a hierarquia de experiência. O ser tem mais experiência, já aprendeu tal função, ele vai poder atingir uma outra função mais complexa, mais ampla ou superior. Eu, como não atingi ainda essa experiência, então eu vou ficar nesta função até conseguir dominar bem esta função para poder ter outra
outra função ou outra hierarquia, outra missão, ou outro pensamento, outra atuação no mundo. Então a hierarquia também se divide em hierarquia de existência, hierarquia de função e hierarquia de experiência. A gente encontra também um terceiro, vou colocar aqui, uma característica na expansão da consciência em relação ao mundo, à realidade existencial enquanto humano, de separação. Então, a separação é a separação de si mesmo. Meu mental é separado do meu emocional, que é separado do meu corpo energético de memórias, que o inconsciente é separado do consciente. Toda essa separação, meu espírito e meu corpo físico. Então, a separação, a sensação de separação de si, e a sensação de separação com os outros, entre aspas, com aquele que eu considero que é um outro, ou que é um reflexo meu, mas é separado, né, vamos dizer assim, ou que é um espelho. É uma constante na humanidade de ver as coisas com essa sensação de que elas estão separadas. Então a gente exterioriza para entendê-las melhor. É como se a gente tirasse dentro da gente, separasse, olhasse, essas presenças, essas coisas também pudessem olhar para a gente, e daí pode haver o reencontro, a integração novamente. Então, a gente pode passar pelo dançar, compreender e integrar este outro. Dançar com o outro, compreender e ver que fazemos um só. Na nossa dança, a gente compreende, a gente está pronto para assimilar esse outro, expandindo a nossa consciência, compreendendo que os seus próprios pensamentos eram os teus também, os sentimentos também, e ao adquirir essa experiência, a gente consegue transformar, emancipar essa ideia de que há um outro ou eu mesmo estou separado dos meus corpos, me unificando, né? Superando essa ideia, essa crença e despertando, conscientizando ainda mais, certo? Então, acabei de explicar os três elementos: dualidade, hierarquia e separação, né? A gente também percebe que existe uma dificuldade de comparar o que é o meu despertar com o outro, o que é a minha consciência com o outro. Porque como é que você vai ter mais ou menos consciência de si? Se a gente usar o elemento de questionar a sensação de separação, ou mesmo a hierarquia e a dualidade, questionar, conhecer e experimentar uma nova forma de ver, superar essas três crenças, né, de dualidade, hierarquia e separação, a gente percebe que não adianta comparar, que elas existem porque se compara, se tudo é parâmetro, e parâmetro é comparação. Então, será que eu tenho mais experiência do que o outro? Mas qual é o parâmetro? Será que eu sou um ser mais evoluído, superior que ao outro? Será que eu estou fazendo bem ao outro? Então você vai ter que estipular sempre, sempre, sempre um parâmetro. E esse parâmetro que vai definir se você tem mais luz ou menos luz, mais consciência ou menos consciência, se é mais complexo ou menos complexo, se é certo, se é errado. Então, esse parâmetro pertence a tuas escolhas, a tua identificação. Se você acredita que há um parâmetro universal, isso se chama dogma. Também, que é um parâmetro que não muda, que é assim e vai ser sempre assim. Se você percebe que tudo é movimento, que pode se transformar e se emancipar, você vai ver que você não mais precisa de dogmas ou de crenças que é assim. Então você começa a questionar, a conhecer e a experimentar novas formas de atuar no mundo, de sentir e, através dessa experiência, adquirir mais soberania. Então os dogmas, que são a base das crenças e das convicções, vão se transformando, né? Então você percebe que todo parâmetro começa a se tornar um pouco mais relativo. Eu tenho mais consciência ou menos consciência em relação a quê? Como?
Entende? A mim mesmo, se eu comparo eu comigo no passado, eu começo a questionar a partir das minhas habilidades atuais. Só que como é que eu vou acessar o meu passado? Eu vou ter que trazer o meu passado ao presente. Ou eu vou ter que dividir em passado, presente e futuro. Então, isso é uma separação. Isso forma até uma hierarquia de poder. Eu posso atuar no meu presente, o meu futuro eu só posso projetar e programar, e o meu passado eu só posso lamentar, entre aspas, se eu começo a aceitar a dualidade, a hierarquia, a separação, a noção de tempo, a noção de atuação. Então, qual o parâmetro? Se eu estou no eterno presente, se eu estou sendo humano, mas que eu começo a perceber que eu estou num presente contínuo. O meu passado está no meu presente, faz parte de mim, de memórias, e o meu futuro está também presente comigo, porque é o que eu sou, portanto, o que serei faz parte do que estou sendo hoje. Então, quando você começa a comparar um ser com mais habilidades, você vai ter que dar um parâmetro em relação ao quê? Essa ideia de parâmetro tem a ver com julgamento. A gente vai ter que julgar, estipular uma balança ali, qual que é o zero da balança, e isso começa a ser mais de um lado e menos de outro, é um julgamento, certo? A gente pode começar a perceber além dos qualificativos, dos adjetivos, de definir uma coisa como mais ou menos, como uma espécie de julgamento em que define a nossa realidade. Porque se a gente começa a não julgar e a observar sem julgar, sem definir a partir de padrões de dualidade, nem de hierarquia, nem de separação, a gente começa a expandir a nossa consciência, porque essa autoobservação traz uma sabedoria com ela, traz uma conscientização, certo? E você começa a ver, acreditar e a pensar diferente. Entenda que se somos eternos e infinitos, que já somos tudo, que tudo já existe, seja vida, seja consciência, não precisa de qualificativos precisos para indicar esta sensação de plenitude de tudo, tudo e nada ao mesmo tempo. Portanto, para falar sobre isso, durante todo este vídeo, eu tive que usar uma linguagem que geralmente é dual ou é trial, vamos dizer assim, ou quatrial. Ela funciona com comparações, com parâmetros, com oposições, mas como explicar então, como sentir, como intuir, como mergulhar dentro da sua própria eternidade e da sua própria infinitude e saber que lá não há aqui não há crenças, não é necessário convicções, não é necessário criar algo para existir, porque tudo já está. É isso, muito obrigado, até a próxima.